O fato gerador do imposto é quando você encerra a operação. Você encerrando a operação, quer dizer, você comprou e vendeu, ou vendeu e comprou, quando você fechou, matou aquela ação, aí é o fato gerador. Se o fato gerador foi num mês, nesse mês é que vai calcular o resultado e vai pagar o imposto no mês seguinte. Então, se você compra num mês e vende no outro mês que você vendeu é que vai calcular o resultado. Se você vende num mês e compra de volta no outro mês, no mês que você comprou de volta é que vai apurar o resultado. É sempre quando você encerra a operação. Uma pergunta também que muita gente já me fez é: mas eu comprei 10 mil e vendi 12 mil. Então eu comprei 10 mil, 12 mil, deu 22 mil. Não, o que você comprou não conta. Você pode comprar 80, 100 mil, 200 mil no mês. Isso não conta. O que conta são as vendas do que você tinha comprado, para saber se tem que pagar imposto ou não. Então, se eu comprei 40 mil, mas eu vendi 20 mil, eu não vendi 20 mil, a não ser que caiu o preço 50%, eu vendi tudo por 20 mil. Aí eu tive 20 mil de prejuízo, não tem nada. Mas se eu comprei 40 mil e vendi 20 mil, desses 20 mil que eu vendi, eu tenho que ver qual foi o valor que eu paguei nesses 20 mil. Aí, se eu vendi mais de 20 mil, nesse que eu tinha antes, que eu comprei, eu vou ver o valor que eu paguei, ver o valor que eu vendi, descontar as taxas. Aí, se eu tive ganho, eu vou calcular imposto. E o que eu não vendi, por exemplo, se eu tinha comprado 18 mil, vendi por 20, mas eu tinha comprado 40, eu fiquei com 22 mil sem vender ainda. Segue para frente. Eu posso carregar a ação durante vários meses e ela não entra no cálculo do imposto de renda. Por quê? Porque eu não vendi ainda. É igual, por exemplo, no caso do Bitcoin. Você pode comprar o Bitcoin e ficar com ele vários meses. Enquanto você não vender, enquanto você não encerrar a operação, você não vai calcular resultado nem calcular imposto. É diferente do contrato de índice, porque o contrato de índice, por exemplo, você compra e vende no mesmo dia. Ou então, se você fica posicionado, ele também tem um vencimento. Quando chega no vencimento, obrigatoriamente esse contrato encerra a operação. Você vai carregando ele, mas chega uma hora que tem um vencimento do contrato de mini índice, de mini dólar, né? Aí venceu, encerrou a operação. E mesma coisa, se eu compro um contrato de mini índice ou mini dólar e eu fico com ele, vira o mês, ele não vai entrar no cálculo do imposto daquele mês. Ele só vai entrar no cálculo do imposto quando eu vender, quando eu sair dessa operação, se eu entrei comprado, né? Ou se eu entrei vendido, ou quando venceu o contrato. Aí quando vencer o contrato, sim, eu vou apurar o resultado desde o primeiro dia que eu comecei. Os ajustes diários, eu vou fazendo esse ajuste diário, vou anotando esses valores. Aí eu vou apurar se eu tive ganho ou tive prejuízo, no caso do swing trade de mini índice ou mini dólar. Não existe um prazo para você abater o prejuízo, desde que você informe na declaração anual do imposto de renda. Então, se você opera o ano inteiro, de janeiro a dezembro, e você vai acumulando prejuízo, virou o ano para janeiro, você pode carregar esse prejuízo para janeiro, fevereiro. Só que aí, quando chegar março e abril, for declarar imposto de renda, você vai informar lá que você tem prejuízo. O que não passa de um ano para o outro é o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, você pode acumular ele e descontar do imposto que você tem a pagar dentro do mesmo ano calendário. Então, por exemplo, eu operei em janeiro, fevereiro, março, tive prejuízo, mas eu tive lá R$1,50, R$2, R$3, R$4 de imposto retido na fonte por mês. Esse imposto eu vou acumulando, o mês que eu tiver que pagar imposto, eu posso pegar do valor do imposto a pagar e descontar todo esse imposto de renda retido na fonte. Inclusive eu posso descontar imposto de renda retido na fonte de day trade, em swing trade e vice-versa. O imposto de renda retido na fonte pode ser descontado em qualquer tipo de DARF que você tiver que pagar, certo? Só que chegou dezembro, morreu, né? Já o prejuízo acumulado, você pode descontar só de day trade em ganhos de day trade, swing trade em ganhos de swing trade, e você pode carregar ele até zerar ele. Se não zerar, vai acumulando e vai continuando. Um dia que você conseguir ter ganhos e abater todo esse prejuízo, aí depois que abater tudo, aí que você vai começar a pagar imposto. Em pagar imposto.
vai gerar DARF só a partir daí. Então, quem tem prejuízo não gera DARF. DARF é o documento de pagamento, o documento de arrecadação de receitas federais. É só um documento para pagar imposto. Se você opera e tem prejuízo, você não precisa fazer absolutamente nada nesse mês que você teve prejuízo. Você precisa anotar o resultado para descontar de ganho futuro e anotar o resultado para informar na declaração anual do imposto de renda. Ah, mas como é que a Receita vai saber? A Receita vai ficar sabendo. Fique tranquilo com relação a isso. Porque a Receita vai esperar você declarar imposto de renda no ano seguinte. Ela vai receber a informação da corretora, a corretora vai passar para ela a informação do imposto retido na fonte, direitinho, vai pagar o imposto que ela reteve na fonte, o dedo duro, que é 1% lá do day trade, o 0,005 das vendas de swing trade. Então isso aí a corretora vai informar para a Receita. E a Receita vai esperar você no ano seguinte declarar imposto de renda. Então, não se preocupa, muita gente fala de DARF, faz um monte de vídeo falando de DARF. Meu, a DARF é só o documento para pagamento do imposto. Não é tão importante assim a DARF. É só para pagar imposto. Todas as empresas que... qualquer tipo de operação que a empresa faz, a empresa compra e vende, a empresa tem faturamento, todas as empresas têm vários tipos de impostos que ela emite DARF para pagar. Entendeu? A empresa paga PIS, COFINS, paga imposto de renda retido na fonte, paga RPJ, paga contribuição social sobre lucro líquido, ela paga o imposto de renda que ela retém do salário dos funcionários. Da mesma forma, a corretora paga também o imposto que ela retém de vocês. Ela paga o ISS que ela retém de vocês, ela junta todos esses valores e emite lá o documento. No caso do ISS é outro documento, no caso da Receita Federal é a DARF. Então vocês, quando vão pagar imposto, vocês obrigatoriamente têm que emitir uma DARF. Só que emite a DARF quando tem imposto a pagar. Quando não tem imposto a pagar, não faz nada, não emite DARF. Então, porque vendeu acima de 20 mil, tem que gerar DARF. Não, vendeu acima de 20 mil em operações swing trade, tem que ver se teve ganho. Tem que ver se teve ganho, tem que calcular o imposto, tem que ver se não tem prejuízo anterior, tem que descontar o prejuízo anterior. Aí sim, descontar o imposto de renda retido na fonte, aí sim, gera DARF e paga DARF. Fecha o mês, paga DARF no final do mês seguinte. É assim que funciona. Não se preocupa com o DARF. Se preocupa assim, se eu tiver ganho, aí sim eu tenho que calcular imposto, aí eu vou me preocupar com o DARF. Porque na hora de preencher a DARF é fácil, vai lá no Cicalc Web, tem um vídeo nosso que tem um passo a passo que ensina como que rapidinho, que é um vídeo bem objetivo, é bem fácil, mas ali tem lá o código da Receita, 6015, o período de apuração é o mês. Por exemplo, você vai pagar uma DARF de junho, 06/2020. O valor do principal, esse que é o problema. Qual que é o valor do principal? Entendeu? Na hora de gerar DARF, você vai saber já o valor. Então, o mais difícil é você saber o valor do principal. Que é o valor do principal, é o valor do imposto a pagar. E como é que eu sei o imposto a pagar? Eu tenho que apurar o mês inteiro, pegar todas as notas de corretagem de todos os dias, anotar os valores, fazer lá o cálculo, saber se eu tive ganho, tive prejuízo, descontar os prejuízos anteriores. Se eu não tenho prejuízo anterior, eu vou calcular o valor do imposto, descontar o imposto de renda retido na fonte. Aí eu vou jogar lá no Cicalc Web, no valor do principal, eu vou jogar o valor que é o valor do imposto apurado. Então o gerar DARF é muito fácil. O difícil é saber qual o valor que você vai lançar nessa DARF para pagar. Então a diferença que tem entre você apurar resultado pelo extrato é isso. O extrato te engana. Para apurar o resultado de ganho ou prejuízo, tem que utilizar a nota de corretagem. Sempre a nota de corretagem. Você pode conferir depois no extrato se os valores da nota estão batendo com o extrato. Mas o extrato não é o documento que você vai utilizar para apurar se teve lucro ou prejuízo. Porque o cara, eu coloquei 5 mil, depois eu tirei 3 mil, depois eu coloquei mais 10. Então, o dinheiro que você coloca, que você transfere para sua conta para você operar, esse dinheiro não pode ser contabilizado para calcular imposto. O que é contabilizado é assim, é a diferença entre o que você compra e o que você vende. Ou o que você vende e o que você compra. A diferença você só vai ter isso na nota de corretagem. Aí sim você vai saber se teve ganho ou prejuízo para pagar imposto.
Elvis. Elvis, grande Elvis. Ainda dos 20 mil, entram as vendas day trade e swing trade ou as vendas são separadas para ver se vai pagar imposto sobre o lucro do swing trade? É separado. Separado. Inclusive eu fiz um vídeo que tem... Acho que na outra live a gente comentou também, é separado. Mas assim, esquece o day trade e foca só no swing trade de ações. Esquece opções, esquece qualquer outro swing trade e foca só em swing trade de ações. Se vender mais de 20 mil em swing trade de ações, aí sim o ganho é tributário. Então você vendeu 18 mil de ações, e se você vendeu 10, 12, 15 mil de outro tipo de operação, de opções, de mini índice, mini dólar, ou day trade de ações, isso não entra. É só os 20 mil de swing trade de ações. O Bramel perguntou assim, dá para bater mini índice no dólar cheio? Dá. Essa nota de dólar cheio eu não cheguei a ver. Mas tá naquele campo lá do programa? Dá porque é o seguinte, né? você operou dólar cheio, ou operou mini dólar, é a mesma coisa. É o índice futuro. A diferença que tem é o preço que você paga em um e paga em outro. Mas se você fez day trade, com dólar cheio, fez day trade com mini índice no mesmo dia, o resultado final do dia, ele vai juntar. Tanto é que se você tem ganho no dólar, mas tem prejuízo no mini índice, lá embaixo na nota de corretagem vai aparecer o valor negativo, não vai ter nem imposto retido na fonte. Se não pudesse abater, se você tivesse ganho no dólar, ia aparecer ali o imposto retido na fonte do dólar. Então, é a mesma coisa. A diferença que tem é que o dólar cheio é um valor maior que você tem que pagar. O contrato, o valor do contrato, a margem que você precisa para poder operar é maior. Mas na nota de corretagem, a mesma nota de corretagem aparece junto ali, na mesma, um abaixo do outro. O dólar cheio aparece DOL, né? E o mini dólar aparece WDO. Aí o Pedro perguntou, as taxas devem entrar no cálculo do preço médio ou não? Dá muita diferença no valor? Depende. Se tiver numa corretora que cobra bastante taxa de corretagem e esse monte de coisa, dá diferença sim. Deve entrar sim. E deve entrar sim. Você tem o direito de abater ali ou de descontar todo o valor que você gasta para fazer aquela operação. Quando você compra, você acrescenta o valor das taxas no valor da compra. E quando você vende, você desconta as taxas do valor da venda. Na prática você vai acabar pagando menos imposto porque você abateu essas taxas do valor que você ganhou, né? Sim. É lógico que você comprar 40 mil reais de ações e pagou 30 reais de taxa, vai ser 0,01 centavo, mas coloca assim. A Franciele fez uma pergunta aqui. Vendi uma ação hoje e depois no final do dia comprei a mesma ação, pois ela baixou o preço. Isso é considerado day trade? Day trade. Como calculo se primeiro vendi e depois comprei novamente pelo valor menor? Calcula da mesma forma, é o preço da venda e o preço da compra. Como você vendeu mais barato do que comprou? Não, mas vendeu mais caro do que comprou, porque a ação baixou o preço. Então, por exemplo, vendeu por 500 e caiu e comprou por 400, teve 100 de ganho. Parabéns, ganhou 100 reais de operação day trade. E aquelas ações que você vendeu no começo, na verdade você não vendeu, continua aquelas ações de anteriormente. Vai ser um day trade e sua custódia lá vai continuar igual que você tinha. Porque vendeu por 500 e comprou por 400. Então comprou, o valor da compra foi menor que o valor da venda. Então na verdade a venda e a compra, mas é a mesma coisa se tivesse sido a compra e a venda. Só que foi feita uma operação ao contrário, mas é um day trade da mesma forma e da mesma forma teve ganho. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Muito obrigado de coração mesmo para quem acompanhou desde o começo, quem mandou pergunta. Se alguma pergunta a gente não respondeu, a gente vai voltar a olhar aí, a gente vai procurar responder. Depois também pode mandar para a gente outras perguntas. Tem outros vídeos nossos que falam sobre imposto de renda na Bolsa de Valores, imposto de renda de mini índice, mini dólar. A gente tem procurado fechar, entendeu? Todos os assuntos a gente tem procurado falar. Lógico que tem coisa ainda que a gente precisa trabalhar e fazer vídeos novos. Mas às vezes você assiste um vídeo e tem alguma dúvida,
De repente tem outro vídeo nosso que ajuda a esclarecer essa sua dúvida. É isso que a gente está fazendo. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, a gente vai lá e fala, assista esse vídeo aqui, que ele pode te ajudar também. Certo? Isso aí. Então, deixa um like aí, quem não deixou o like ainda, para fortalecer o canal. E o pessoal tá dando tchau aqui. É isso. Só muito obrigado, até a próxima, hein? Fique com a gente.